gente, muito bom dia. Mais uma vez iniciamos a CEMEP, a Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRJ. Eu sou Marcela Santana, eu sou do estudo no IF, em técnico em automação industrial, estou no 5º período e hoje vim trazer essa palestra, que é mais uma conversa com vocês. Hoje temos a presença da professora Jacimara Lopes, que irá falar um pouco sobre a universidade, o ingresso nas universidades, que é um assunto muito popular hoje em dia, né? Que nós, adolescentes, que estamos nessa fase de ensino médio, para a transição para a faculdade, para a universidade, a gente sabe que é muito difícil essa escolha, como que a gente faz, no que a gente se baseia, quais são as vantagens que a gente pode ter em relação a concurso, a vestibular. Então, ela vai falar um pouco sobre isso. Lembrando que a CEMEP é um evento que até o dia 11 de dezembro, que a gente tem muitas palestras interessantíssimas com palestrantes muito importantes e renomados, que todas as palestras, lembrando, né, que são de importância para todos nós em diferentes âmbitos, igual agora é da universidade, tem de automobilismo, tem de diversos assuntos. Hoje, por exemplo, 6 horas tem sobre a Agenda 2030, que irá falar um pouco sobre muito interessante, gente. Vale a pena se inscrever e participar. Se inscrevam no canal, façam as perguntas pelo chat, porque a gente vai respondê-las no determinada da palestra. E eu já jogo a nossa estratégia aqui na live hoje vai ser de enquetes. O que são as enquetes? Vão ser diferentes perguntas que vão ser jogadas aqui no chat, que eu vou trazer para vocês. Vocês vão clicar no link e responder. Tem diferentes opções e vocês vão clicar, é só isso. Aí eu vou vir trazer o resultado depois para a gente debater um pouco sobre o assunto. Então, a primeira enquete de hoje, que vai estar aqui no chat, é: qual a sua maior preocupação em relação aos vestibulares? Então, respondam lá, que a Jacimara vai vir conversar um pouco com a gente. Então, eu chamo ela agora para a gente ter esse bate-papo. Olá, bom dia. Muito obrigada, Marcela. Obrigada pela apresentação. Obrigada a todos pela oportunidade, pelo convite, né, de participar desse evento tão importante, né, tanto para a comunidade do IF, quanto para todos que estão aí organizando, participando e inscritos no evento. Então, mais uma vez, muito obrigada. E eu vou estar falando com vocês aí hoje um pouco sobre a forma, né, as formas que nós temos para entrar na universidade. Então, eu agradeço muito. E aí a gente dá início à palestra. Ao longo da palestra eu vou ir conversando com a Marcela. Podem ficar tranquilos, fazer perguntas que eu vou respondendo aí ao longo da nossa conversa. Tá bom? Muito obrigada. Bom, então, né, me chamo Jacimara Lopes Pereira. Eu preparei essa palestra com muito carinho para vocês, que é titulado o seguinte: se preparando para a universidade, as formas, né, de aprender e mitigar os efeitos desgastantes de um pré-vestibular. Pode passar. Bom, primeiramente, né, por que eu escolhi essa parte? Mitigar os efeitos desgastantes de um pré-vestibulando. Assim como vocês, né, eu também já passei por essa etapa da minha vida. Eu sou muito nova, como vocês podem perceber. Eu sou um pouco mais velha do que vocês só. E a jornada de um vestibular, ela está muito próxima da minha realidade. Ela está muito próxima. Foi uma vivência que foi alguns anos atrás, né? Foram há 5 anos atrás. Eu acabei de me formar, né, em licenciatura em Ciências Biológicas. Assim como vocês, eu fui aluna do técnico de informática no IF, Campo Centro, né, em Campos dos Goytacazes. A vida inteira estudei em escola pública, tenho muito orgulho, né, em falar isso para vocês, que eu sempre fui aluna de escola pública, então provavelmente, assim como muitos de vocês, fiz meu ensino técnico em informática. E aí eu queria falar uma coisa para vocês, né? É muito comum a gente ter aí atrapalhando o nosso percurso o primeiro ponto. A gente vai fazer um curso técnico porque é importante a gente fazer um curso técnico.
Mas quando vocês escolhem um curso técnico, vocês estão no 9º ano. Então, a gente é forçado, né, meio que forçado a escolher uma trajetória muito cedo, 14, 15 anos. Isso é difícil, né? É uma decisão difícil de tomar. Então, como a Marcela, por exemplo, falou que ela está aí no 5º período, então ela já está há um tempo, agora ela sabe melhor como que é o técnico de controle, automação. E eu não era feliz no meu técnico de informática, né? Na minha época, a engenharia estava no auge, eu queria ser engenheira, porque eu pensava em um ponto, né? Que era o retorno financeiro. E aqui eu já deixo a primeira lição para vocês. Quando a gente não faz o que a gente gosta, pode ser a melhor profissão do mundo. Você pode ser médico, você pode ser engenheiro, você pode ser o que for. Você não vai dar o seu melhor, então você não vai ser bem sucedido. Então não existe nada melhor do que fazer o que a gente gosta. Por que eu disse isso para vocês? Quando eu falo do ensino técnico, o ensino técnico, ele me mostrou o que eu não quero ser. Então, foi uma oportunidade muito importante para mim. Além disso, eu aprendi muitas coisas, né, que tornam mais fáceis hoje para aplicar a minha parte de biologia online. Então, eu sou técnica em informática, formada pelo IF Campus Centro. Sou professora de ciências biológicas, formada pela UENF. Eu me formei esse ano, em março desse ano, que eu colei grau. Fiz mestrado em estou fazendo, né, mestrado em biotecnologia vegetal na UENF. E eu trabalho com cursinho pré-vestibulares desde os 17 anos. Antes mesmo de eu me formar, eu já tinha essa escolha, né? Eu costumo dizer que essa é a minha missão de vida, trabalhar com os alunos de pré-vestibular. Porque no meu ensino médio, no 3º ano, eu fazia ensino médio de manhã, ensino técnico à tarde, pré-vestibular à noite e cursinho sábado. Então, eu só estudava. E eu sei o quanto isso é desgastante. Isso é a realidade de muitos de vocês, né? A gente sabe que o curso técnico a gente chega a ter 18 matérias. Teve uma época que a gente tinha 18 matérias no 2º ano. Então, a gente sabe que é muito desgastante. E quando eu entrei na biologia, né, eu me encontrei. Fui contra tudo e contra todos. Sempre me falaram, né? Aí entra mais um ponto. A gente tem que fazer o que a gente gosta. Não adianta a gente fazer para outra pessoa, porque a nossa vida é só nossa. Lógico que a gente tem que ouvir opiniões, né? Não estou aqui para rebeldia, não. Bom, então, quando eu entrei na UENF e entrei no curso de Ciências Biológicas para ser professora, que é o que eu queria, onde a minha missão é ajudar os alunos que vão entrar na universidade, eu comecei a trabalhar no 2º período. No 2º período, as oportunidades já começaram a surgir, né? Professor, no 2º período você não sabe nada. Realmente, a gente está aprendendo muita coisa. Mas quando você gosta, você vai além daquilo. Eu era aluna do PIBID, né, o Programa de Incentivo à Docência, e eu trabalhava nas escolas públicas, fui sendo reconhecida, e aí começaram a me chamar para trabalhar no cursinho, de um cursinho eu fui para o outro, e hoje eu sou fundadora de uma empresa que é Biologia Descomplicada. É uma empresa fundada por mim, onde eu sou a diretora, a atendente, a negociante, sou um pouquinho de tudo. E nesse intuito, eu queria falar para vocês, então, o que é a Biologia Descomplicada. Pode passar, por favor. Então, a Biologia Descomplicada eu jogo no marketing, né? É uma forma de descomplicar a biologia. Mas de onde que surgiu, né, isso? Essa Biologia Descomplicada é um projeto inicial. Desde que eu entrei na pandemia, na universidade, eu sempre disse que eu queria ter o meu cursinho, que eu queria ter o meu espaço, porque eu queria ajudar os alunos de alguma forma. Bom, então isso veio da realização de um sonho. Na pandemia, eu em casa, já tinha cumprido quase todos os créditos da universidade. Meu TCC já estava pronto, só faltava escrever. Não tinha experimento para fazer. Eu fui para casa dos meus pais. A gente começa a fazer o quê? Inventar moda. Então, a Biologia Descomplicada surge na pandemia. E surgiu na pandemia da seguinte forma. Eu tenho uma página no Instagram. Comecei como muita gente começou, né? No escuro. Legalizei
toda a parte burocrática, né, que a gente tem que fazer para as coisas darem certo. E entrei para ajudar os alunos no Instagram. Peguei o meu Instagram, que era pessoal, e transformei o meu Instagram no Instagram profissional. Bom, nessa história toda, as pessoas começaram a falar: nossa, Jacimara, eu não sabia disso. Começava a falar assuntos que estavam no cotidiano. Mostrava, por exemplo, uma planta. Dizia por que aquela planta estava murcha de dia e estava cheia de noite. E explicava naquilo ali. Bom, e aí eu fui percebendo que as pessoas foram gostando. As escolas da região passaram a me conhecer. E aí, paralelo a isso, eu faço, né, a divulgação científica, onde eu estou sempre divulgando a UENF, divulgando as universidades, divulgando todas a minha pesquisa na UENF, fiz isso na iniciação científica, faço isso agora no mestrado. Bom, então eu encontrei um caminho de andar com as duas coisas que eu gosto de fazer de forma paralela. E aí surgiu o seguinte: vou abrir um pré-vestibular social. Percebi a desigualdade que existia entre o aluno que estava estudando na pandemia na escola particular e o aluno que estava estudando na pandemia na escola pública. E, de alguma forma, eu me senti, né, como pessoa, como cidadã, eu me senti na obrigação de ajudar de alguma forma. Essa ajuda foi o seguinte: peguei todos os alunos de escola pública que se interessaram, fiz uma triagem do documento, eles me entregaram um comprovante de que era de escola pública, e eu peguei isso e usei. Eu fazia aulas todos os sábados de manhã, com transmissão ao vivo, a mesma aula que eu dava numa escola particular, eu dava aula para um aluno de escola pública, que não tinha igualdade. E aí eu fui tentando equiparar da forma com que eu conseguia equiparar, né, o ensino de alguma forma. Bom, e aí começaram a surgir outras pessoas. Ah, Jacimara, eu não sou aluna de escola pública, mas eu queria fazer um curso com você, eu gosto da sua aula, eu gosto da forma com que você fala, dos assuntos. E aí eu comecei a fazer curso online, né? Não podia sair de casa, não existia possibilidade, comecei a divulgar online. E aí começaram a surgir os alunos, né? Numa dimensão que a gente não tem ideia do que é o online. Surgiram aluno de São Paulo me procurando: ah, professora, quero me preparar para o UERJ, você me dá aula particular? Ah, professora, quero me preparar para o Enem, você me dá aula particular? E você começa a interagir com pessoas de outros estados, de outras regiões, onde você muda completamente o destino da sua vida. E aí foi crescendo e surgiu a oportunidade hoje, né? Inclusive recente, informação aí de mão cheia para vocês, saindo do forno, a oportunidade de ter um curso. E hoje eu tenho um curso na cidade, uma sede, né? Como se fosse uma sede física, que é o Biologia Descomplicada. E continuo trabalhando de forma online, ajudando os alunos e investindo. Bom, e como que eu ajudo esses alunos? Pode passar, por favor. Então, eu ajudo os alunos a entrarem na universidade. Aí você me pergunta: professor, como é que eu entro na universidade? O universo da universidade, muitas das vezes, é muito desconhecido pelos alunos, né? Porque é difícil ter essa oportunidade, onde tem um professor falando sobre a universidade, explicando as formas de entrar. Então, aproveitem esse momento, porque esse momento ele é muito precioso para vocês. Bom, então existem inúmeras formas de entrar na universidade. Existem vários cursos, várias universidades, existe o Enem, existe a UERJ, existe a Fundação CCIERJ, né, que é o CEDERJ, e existem, né, os cursos que são militares. Bom, e aí eu queria chamar a Marcela para falar para mim qual foi a resposta da enquete.
Então, vou relembrar a pergunta. A pergunta foi: qual a sua preocupação em relação aos vestibulares? E olha, vou falar a porcentagem. Tá. 31% das pessoas falaram que é a quantidade de conteúdo cobrado. 19% falaram que é a redação. E 50% falaram que é a concorrência do curso que deseja fazer. Então, uma concorrência que está preocupando mais aí o pessoal. Aí eu digo uma coisa, você precisa de uma vaga, né? Eu estava conversando no final de semana com a minha família, e a minha irmã vai fazer um concurso lá em Fortaleza. Aí esse concurso que ela vai é mais ou menos o que vocês passam. Tem 1.240 e poucos, né, para concorrer 2 vagas. Aí ela falou assim para mim, concorreu uma vaga. Aí ela falou assim, mas tinha que fazer ciência da computação. Embolei tudo. Ciência da computação. Por quê? Ciência da computação tem 23 inscritos para uma vaga. Aí é fácil de passar. Eu falei, não é fácil. 22 pessoas vão ficar de fora. Ficar sem vaga, né? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. A dificuldade, ela é a mesma. Porque você precisa de uma vaga. E aí a gente precisa entender o seguinte, é muito comum a gente que está na escola pública pensar assim, gente, pensa assim, pô, mas tem gente de escola particular, né, que tem física muito melhor do que eu, que tem matemática, biologia, português. Mas aí você pensa o seguinte, será que realmente essa é a realidade? Né? E uma coisa que eu penso também, Jacimara, é que quem faz a escola é o aluno, né? Então, exatamente. Independente se é colégio público, colégio particular, a gente sabe que tem muita diferença de ensino, mas quem faz o estudo, a escola é o próprio aluno, é o aluno que pesquisa, que se aprofunda em diversas áreas. Então, é bastante individual esse negócio também. Exatamente, porque vamos pensar o seguinte, tem um aluno do PH, sistema de ensino PH é muito forte, né, no estado do Rio de maneira geral. Pô, aluno do PH, né, tem os melhores professores do Rio, tem o melhor material, beleza. Mas qual é o seu melhor? Eu sempre falo isso, você tem que dar o seu melhor. Você não tem que ser melhor do que ninguém, você não tem que passar por cima de ninguém, você não tem que se preocupar com ninguém. Você tem que fazer o seu melhor. Se o meu melhor é estudar 4 horas por dia, ok, meu melhor vai ser esse. E outra coisa, a gente não pode escolher com base no nosso tempo. Tudo tem o seu tempo. Eu, por exemplo, entrei na UERJ na reclassificação. Na UERJ não, na UENF na reclassificação. Na reclassificação da reclassificação. Porque eu fui muito mal no Enem. Eu, particularmente, não gosto do Enem. E esse é um motivo para eu trabalhar com o Enem, é ajudar vocês a seguirem a vida de vocês com o Enem e diminuir esse trauma. Porque eu, depois que fiz o Enem, não fiz mais. Não quis fazer mais, não quero saber de Enem, né? Que era uma tortura. O meu ainda era sábado e domingo. Então, domingo já estava como? Frita. Ainda tinha que fazer questões de matemática. Então, eu não gostava do Enem. E aí, você pensa o seguinte... Beleza, eu não gosto do Enem, o que eu vou fazer? Não vou fazer Enem porque eu não gosto? Mas a universidade que eu quero, o curso que eu quero só tem Enem, eu vou me preocupar com a concorrência? Tem que se preocupar com você. É o seu melhor e no seu momento. E o seu momento, você não sabe. Meu sonho é terminar o 3º ano e entrar na faculdade porque eu não quero ficar parada. Esse é o discurso de todo aluno. Verdade. Esse é o discurso. Mas o ficar parado 1 ano, 6 meses, pode ser muito melhor do que você fazer uma faculdade inteira, viver infeliz e quando você tiver 50, 60 anos, você vê que você não fez o que você queria fazer desde o começo. Entendeu? Então a gente tem que pensar muito sobre isso. Então, Jacimara, eu vou jogar a segunda enquete para vocês. Então, novamente, vai estar aqui no chat, é só clicar e responder que a gente vai voltar com o resultado. Então, você já tem certeza do curso que deseja fazer? Então, respondam lá. E lembrando que o formulário de presença vai ser mandado daqui a pouco, aí vocês preencham para constar que vocês vieram. Tá bom. Muito obrigada, Marcela. Daqui a pouco a gente se vê de novo. Beleza. Bom, então, como eu falei, existem inúmeras formas de ingressar numa universidade. Seja uma universidade pública ou uma instituição particular.
Bom, quais são essas possibilidades? A gente tem primeiro o Enem. Então, o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, que acabou de acontecer. Então, os alunos do terceiro ano acabaram de fazer o Enem. Quem foi bem está feliz, quem não foi bem está decepcionado no que ouviu falar do Enem nunca mais. É normal, é normal. Eu costumo dizer que mais difícil do que não entrar numa universidade, do que não passar, é recomeçar. Recomeçar a estudar é muito difícil. Que você sabe que você vai ver aquilo tudo de novo, que você vai ficar ansioso de novo, de que você vai se sentir pressionado de novo. Aí você já tem a pressão, nossa, mas eu não passei de primeira. Meu irmão, minha irmã passou de primeira. Meu primo passou de primeira. Aí, Natal tá chegando. A tia vai sempre falar, você não passou não? Não vai fazer nada? Isso acontece com todo mundo. Não existe diferença entre as pessoas nesse quesito. Todo mundo sempre vai te cobrar. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, eu não tinha o apoio da minha mãe para ser professora. Minha mãe queria que eu fosse médica. Por quê? Eu falava assim, nossa, Simara, você é muito inteligente para ser professora. Eu falava assim, a professora tem que ser tapada agora? Não, né? Não. Bom, então eu falei, mãe, eu quero ser professora. Meu sonho é ser isso. Eu passei para Viçosa. Minha mãe não deixou ir. Ela falou que licenciatura eu fazia aqui. O que eu tive que fazer? Obedecer, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não passei para o UEM. Chorei horrores, né? Porque eu tinha que começar a estudar tudo de novo, que eu estudar tudo de novo. E fui chamada de reclassificação. Então, a primeira lição de todas. Não passei no Enem, não passei na UERJ, não passei no CEDES, não passei nos institutos militares. Beleza, vou ficar de olho na reclassificação. Porque se faltar um documento, você não faz a matrícula. E a sua vaga é passada para o próximo. Então, nisso daí, a gente tem que estar sempre de olho. Onde vai sair a lista de reclassificação? No site da universidade. Então, no site da universidade vai sair a lista de reclassificação. Vai sair a lista. Se você colocou o Enem para o FRJ, você vai... Saiu a primeira chamada. Se não foi chamada na chamada regular, entra da F5 no site da UFRJ todo dia, o dia inteiro. Certo? Bom, Enem. Vamos fazer o Enem. O que é o Enem? O Enem, você vai fazer uma prova dividida em 2 dias. 2 semanas agora. No Enem, você tem a possibilidade de fazer o SISU. No Enem, você vai ter a possibilidade de fazer o ProUni. No Enem, você vai ter a possibilidade de fazer o FIES. E algumas faculdades particulares escolhem os alunos pela nota do Enem. Tá? Geralmente funciona assim. Por exemplo, na pandemia, a Faculdade de Medicina daqui de Campos dos Goytacazes não fez vestibular, não quis fazer vestibular online, chamou os alunos para a nota do Enem. Era previsível isso? Não. Muita gente não entrou porque estuda só para uma coisa e não faz o Enem. Por mais que você não goste do Enem, infelizmente tem que aceitar que tem que fazer. Por quê? Porque a maior parte das universidades estão seguindo o Enem, certo? Beleza. Então, SISU. Beleza. O SISU, você vai fazer a prova do Enem. E a prova do Enem eu vou explicar como é que ela funciona. Porque vocês podem estar pensando assim, corrigi o gabarito do Enem, foi muito mal. Aí chega na nota 700. Como é que pode, se eu não acertei nem a metade? Vou explicar como é que isso acontece. Então, o SISU, você vai entrar nas universidades públicas. O ProUni, você entra com bolsa de 50% ou 75% nas universidades particulares. O FIES você vai financiar. Então, o governo paga a sua universidade para depois você pagar o governo. Com juros, obviamente. Então, o FIES tem que ter muito cuidado, analisar muito o mercado, que ele pode ser perigoso. Aí, o Ian falou assim, a faculdade vai até decidir, só não sei se vou trabalhar com isso, porque o mercado de trabalho está sofrido. Me falaram isso, Ian. O mercado de trabalho está sofrido, professor. Tem professor, biólogo, dando cabeçada um no outro. Beleza, tem.
Mas muitos que estavam dando cabeçada continuam dando cabeçada e eu que acabei de sair e já estou no mercado de trabalho. Então, Ian, isso vai de você. Isso vai de você se destacar, isso vai de você fazer o seu melhor, isso vai de você correr atrás, entendeu? O mercado de trabalho, ele é justo, mas o sol nasceu redondo para todo mundo. Então, todo mundo tem espaço no mercado, certo? Então, leva isso para o seu coração. Todo mundo tem espaço, certo? Medicina. Medicina é a minha área, né? Roberto falou aqui que acho que medicina é o curso mais pedido. Gostaria de ver uma live sobre isso. A gente pode pensar, né? Eu adoro falar sobre vestibular de medicina, até porque é a minha específica. Hoje, em Campos dos Goitacazes, eu trabalho só com o pessoal que vai fazer medicina, só com a prova de medicina. Eu preparo para o UERJ só para a prova de medicina, que é onde biologia tem um peso maior. E sim, é muito concorrido, a gente precisa se dedicar. Mas é o que eu falei, fazer o seu melhor. O seu melhor é o mais importante de tudo. Você não sabe da outra pessoa, às vezes a outra pessoa estudou na melhor escola, mas ele nunca prestou atenção no que a professora estava falando. Aí você que estudou numa escola que só cumpria o básico, passa. E o vestibular ele não é difícil. O que é difícil é a pressão que a gente coloca. E a pressão que colocam em cima da gente. É o seu pai querendo que você entre, é a sua mãe querendo que você entre, é a sua avó querendo que você entre, é você querendo entrar, entendeu? Então, a pressão, ela é muito maior do que a dificuldade. Tanto que depois você olha a questão, você olha assim, meu Deus, como é que eu errei isso? Eu sabia isso, como é que eu errei? Por causa disso, por causa da pressão que a gente tem. Bom, existe, né, o vestibular do CEDERJ, que é a Fundação CCR, onde você faz os cursos na modalidade EAD. Existe a UERJ. A UERJ, ela vai, né, vocês já conhecem, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que tem os cursos lá presenciais. As carreiras militares, que são incríveis, né, mas são carreiras que precisam de uma dedicação, de uma determinação para conseguir. Que são, né, os exemplos de instituições. A gente tem o ITA, a gente tem o IME, a gente tem o SPSEX e tem os vestibulares isolados, né? O vestibular da Faculdade de Vila Velha, o vestibular da Faculdade de Medicina de Campos, o vestibular da Estácio, o vestibular da Redentor, né? Existem esses vestibulares isolados. Pode passar, por favor. Bom, e como é que funciona o Enem? O Enem funciona com base no TRI, Teoria de Resposta ao Item. Resumo do resumo para ficar fácil de entender. Você precisa acertar todas as fáceis para você ir bem. Porque o Enem entende o seguinte. Caiu lá, qual que é o hormônio responsável por fazer a formação de raiz lateral? Isso é um conceito básico de botânica, que é a auxina, estarquia. Aí você marcou, essa é fácil, essa todo mundo acertou. Aí você acertou essa, mas errou uma que caiu lá da ciência de proteína, que era uma questão que tinha que pensar um pouquinho mais. Quando você erra a fácil e acerta difícil, o Enem entendeu que você chutou. Joga sua nota lá embaixo. Agora, se você acertou a fácil e errou a difícil, beleza. Normal. Errar é difícil. Não é isso? Então, a gente tem que pensar da seguinte forma. Teoria de resposta ao item, você precisa acertar todas as fáceis, acertar as médias e torcer para errar difícil. Ou acertar tudo, né? Que é uma coisa mais difícil. Então, é assim que você tem que fazer. Por exemplo, você vai fazer matemática, você vai fazer as questões de interpretação de gráfico, as questões de porcentagem. A questão de logaritmo, esquece. Logaritmo é fácil, é difícil para você, é difícil para todo mundo. Entendeu? E outra coisa, não adianta perder tempo, né? Você tem muito tempo. Você vai pegar uma questão difícil, leva 10 minutos fazendo. 10 minutos que você fica fazendo uma questão difícil, você faz 3 fáceis. Entendeu? Então, prova é estratégia. Você tem que saber fazer aquela prova. E você tem que estudar para fazer aquela prova. Estudei para fazer. Saiu minha nota de corte. SISU
Primeira coisa que saiu o SISU, né? Saiu a nota de corte. Vou botar minha nota no SISU. Primeira e segunda opção. Você tem 3 dias para ficar colocando sua nota do SISU. Os 3 dias mais angustiantes da sua vida. O que acontece assim é o seguinte. Você quer fazer medicina. Beleza, vou pegar medicina, vou colocar medicina lá pro Oiapoque. Né? Peguei medicina e joguei essa medicina lá pro Oiapoque. O que vai acontecer? Se lá tá baixo para um, tá baixo para todo mundo. Chega uma avalanche de estudantes do Brasil inteiro e coloca medicina pro Oiapoque. O que aconteceu com a nota que estava lá no Chuí? Diminuiu. A do Oiapoque subiu, a do Chuí diminuiu. O que vai acontecer no outro dia? Vai todo mundo pro Chuí e deixar o Oiapoque. Do Chuí aumenta e do Oiapoque diminui. Então, você precisa ter na sua cabeça o curso que você quer e a universidade que você quer. Eu queria licenciatura em Biologia UENF. Botei licenciatura em Biologia UENF, minha primeira opção, só troquei a segunda. Podia estar licenciatura 800, licenciatura 500, estava ali. Por quê? A primeira chamada, a primeira opção é o que você entra na reclassificação. A segunda opção não tem reclassificação. Então, a minha primeira opção foi licenciatura em Biologia na UENF. E a segunda opção foi, muito obrigada, só não consegui ler o nome, mas muito obrigada pela... Foi Mari Clay. Muito obrigada, tá? Eu tento trazer isso para a nova geração, né? Que é quase que a minha geração. Bom, então o que vai acontecer? A minha primeira opção era Biologia. Acabou. Podia estar 500, 800, 1.000. Eu não estava nem aí, porque eu sabia que era aquilo que eu queria. Minha segunda opção eu variava. Eu botei Viçosa, eu botei FMG, eu botei o FRJ, coloquei as opções. No final, eu terminei em Viçosa. O que aconteceu? Passei na segunda, não passei na primeira. Professora, mas como é que você passa para Viçosa e não passa para o FMG? Porque cada universidade tem um peso. Eu fui bem na redação. E por incrível que pareça, eu fui mal em ciência da natureza, porque tinha química e física que me arrebentava. E aí, o que aconteceu? A UENF colocava peso 4 para redação e peso 3 para ciência da natureza. Então, minha nota ia lá embaixo, porque minha ciência da natureza estava baixa. A UFRJ, a UFV, colocava 4 para redação e 2 para ciência da natureza. Então, minha nota subia, a média subia. Então, varia de curso para curso e de universidade para universidade. Então, decide sua primeira, sua segunda é lucro, tá? Fiz SISU, não passei. Primeiro semestre, não passei na reclassificação, não passei em nada. Beleza. Temos a segunda opção. Enquanto isso, você não espera a segunda opção cair do céu. Você vai estudando para o próximo Enem. Aí, você pensou assim, o curso que eu tenho tem numa faculdade particular muito boa. Vou fazer esse curso pelo ProUni. Peguei e coloquei no ProUni. Consegui bolsa 75%. Comecei. Eu tenho uma amiga que ela passou pelo ProUni para a Faculdade de Medicina em Itaperuna com bolsa de 75%. No final, como ela tinha tido essa nota pelo Enem, ela recebia uma bolsa de R$500, não pagava nada para fazer medicina. Certo? Então, existem N possibilidades por trás de tudo isso. E o FIES, né? O FIES geralmente é feito para os alunos de medicina. Porque você sabe que você vai ter... Sabe não, né? É mais próximo da realidade pagar. Você pensar uma faculdade de medicina hoje, aqui em Campos, custa R$10.200 a mensalidade. Então, a gente não tem a massa da população conseguindo fazer medicina particular. Então, ele financia. Ele financia pelo FIES ou outra coisa. As próprias faculdades têm os financiamentos próprios, tá? Isso é bastante comum também. Eu não faço financiamento pelo FIES. A faculdade aqui de Campos não faz. Eu não faço pelo FIES, mas eu tenho um financiamento próprio que é bem próximo com o FIES. Porque como o governo está muito instável, eles preferem não fazer dessa forma. Certo? Bom, pode passar, por favor. E aí você tem o consórcio CDERJ, né? O consórcio CCIERJ, que são as faculdades EAD,
E você pode fazer parceria entre o Cefet e a RJ, você pode fazer o UERJ EAD, o ENF EAD, o UF EAD, o FRJ EAD, o FRRJ, que é a Rural EAD, e a Unirio EAD. Você consegue fazer todos esses cursos na modalidade EAD. Por exemplo, muito comum na UENF ter aluno de biologia CEDERJ. O aluno de biologia do CEDERJ tá, por exemplo, um aluno lá de Bom Jesus, que é no outro lado, né, do estado. O aluno de Bom Jesus faz biologia pela UENF, mas ele faz EAD, que é pelo consórcio CCIERJ, certo? Pode passar. E aí, Vinícius, sua irmã formou em medicina com FIES ano passado. Então, é muito comum. É muito comum a gente ter, principalmente alunos de medicina fazendo FIES. Porque é mais garantido de que você vai pagar, conseguir pagar a universidade, não vai se endividar, né? Porque ninguém paga nada de graça. Tem juro. E aí a gente tem que fazer essas contas direitinho aí. E existe a UERJ. A UERJ eu já deixo a deixa para vocês. A prova vai ser dia 26 de março. Esse ano que vem, 2022. Então, o vestibular de 2021 vai ser em 2022, por causa da pandemia, tá? Então, a UERJ hoje tem um vestibular próprio. Esse vestibular próprio, antigamente, eram duas fases. Primeira fase objetivo, segunda fase discursiva. Agora, não. Agora, por causa da pandemia, tudo objetivo. Se você quer medicina, química e biologia, pesa mais. Se você quer engenharia, física e matemática, pesa mais. Então, vai ter peso diferente. Mas o vestibular é da UERJ. E é um modelo muito bom. É uma prova boa de se fazer. Ela não é injusta, porque ela cobra o conteúdo e dá tempo de fazer. Não é igual o Enem, que não dá tempo de fazer. Então, a inscrição vai abrir dia 17 de dezembro e vai até dia 10 de janeiro. Façam a inscrição da UERJ. É uma outra possibilidade de ingressar numa universidade pública. E você consegue também, hoje, uma parte da UERJ vai ser destinada para as notas do Enem. Então, se você não gosta do Enem, infelizmente, você tem que aceitar e fazer o Enem, porque tudo vai girar em torno do Enem. O que tem na UERJ? Tem curso de medicina, psicologia, geografia, engenharia, ciência de computação, tem vários cursos lá dentro da UERJ. E você escolhe o seu curso e vai cursar ali, né, logo na chegadinha do Rio, ali na UERJ. Bom, então vamos lá. Pode passar. E como é que eu faço para passar? Então, eu queria chamar a Marcela. Marcela, você já tem o resultado do pessoal? Vocês já decidiram o que querem fazer ou não? Já tenho sim. Olha, pelo incrível que pareça, ficou bem equilibrado, tá? A pergunta foi: você já tem certeza do curso que deseja fazer? 47% das pessoas falaram que sim e 53% falaram que não. Então tá bem equilibrado aí, né? Tá, o povo tá decidido. O povo Não tá é? decidido. E Então, só um link que você falou de mercado de trabalho, né, que está muito concorrido, que alguém comentou aqui. E eu acho também que a palavra-chave é a inovação, né? Porque tá cansado já de as pessoas fazerem a mesma coisa. Então tem muita gente se capacitando, explorando novas áreas e tudo para inovar e para conseguirem sua vaga no mercado de trabalho. Porque hoje não adianta só você ter uma faculdade. Você tem que procurar curso, pós, mestrado, doutorado, que seja, para você conseguir uma capacitação melhor, não é? com certeza, com certeza. Não adianta você ser professora e querer colocar todos os alunos sentados numa cadeira olhando para você depois de 2 anos de pandemia, porque não vai funcionar. Não vai, Então, não prende mais a atenção. Não, você tem que inovar, você tem que dar pirueta e virar cambalhota, né? De alguma forma. E apelar até pelo que está na moda, né? Pelo que está no meio de todo mundo. É o que prende atenção. Exatamente. Você não vai querer ter aula com uma professora, não vai pagar para ter aula com uma professora que é uma durona. Eu, por exemplo, vou lá, gravo vídeo no TikTok, dou dica para os alunos, porque é isso que vocês fazem. Vocês querem se identificar comigo. Vocês não querem que eu seja uma autoridade. Isso já acabou. Professor, uma autoridade, os alunos só ouvindo. Isso não existe mais. Não funciona Ou não deveria mais, existir. Né? Não deveria existir.
Então, que bom que o pessoal está decidido, né? Pois Mas, é. mesmo quem não está decidido, a minha dica é: entenda que tudo é um processo, né? E existem várias alternativas para seguir esse processo. Existem os cursinhos pré-vestibulares, os cursinhos isolados, existe online, existe presencial, existe diversas outras oportunidades, tá? Então, é isso que eu deixo. Ah, não decidi. Vê que área que você se identifica e pensa se você não se decidiu por você mesmo ou se você não se decidiu porque você está sendo pressionado por outras pessoas. Por influência, né? Isso. Eu já jogo para. Desculpa te cortar, mas eu já jogo a terceira enquete, que é qual é a sua maior dificuldade nos estudos? Que aí vai estar no chat para vocês responderem para eu voltar aqui. Tá show. Muito obrigada. Bom, então, existem cursinhos pré-vestibulares, cursinhos isolados. Ah, quero fazer só cursinho de redação. Você vai fazer só redação. Ah, quero fazer só biologia. Vamos fazer comigo, né? Claro. Vou fazer só biologia com Jacimara. Existe a possibilidade do online, do presencial. Ah, professor, mas eu não tenho dinheiro. E agora? O que eu faço? Existem cursinhos sociais, né? Os pré-vestibulares sociais. Como é o caso do PVS. Eu também trabalho no cursinho pré-vestibular social, que é o PVS, né? O pré-vestibular social do CEDERJ. Existem universidades que fornecem esses pré-vestibulares. Existem pessoas, né, que dão aulas gratuitas para diversos alunos. Existe YouTube, existe Instagram. No Instagram, vira e mexe, quando eu acordo inspirada, eu vou lá e dou uma aula, gravo um IGTV de mitose. Gravo, coloco lá. Você consegue ter uma aula de mitose de graça. Então, você tem que saber filtrar, tem que saber escolher. Pode passar. Bom, não tenho ideia do que fazer. Por os 53% que não sabem fazer. Você vai perguntar a quem já se formou. Então, você vai chegar para ele e perguntar assim: ah, não sei se eu quero fazer advocacia ou se eu quero fazer psicologia. Beleza. Você vai chegar para um advogado e perguntar assim: ô fulano, como é que foi sua faculdade? Como é que foi para passar? Como que eram as matérias lá dentro? Qual que é a parte positiva de trabalhar com isso? Qual que é a parte negativa? Como que é o mercado de trabalho? Você vai chegar e perguntar para ele. Você vai perguntar para advogado, vai perguntar para psicólogo. E eles vão te dizer: ah, eu tenho vergonha, não conheço ninguém, não vou sair batendo na porta de cada um, né, pedindo isso. Você tem que entender o seguinte: a vergonha, ela não paga a sua conta e ela não realiza o seu sonho. Se você não for atrás dele, ninguém vai ir por você. Então, você não tem que ficar esperando conhecer um advogado num belo dia de manhã, conhecer um advogado para perguntar para ele. Não. Você tem que chegar e perguntar. Ah, tá na fila do pão. Conhecer uma pessoa que era advogado, você pergunta para ele. A pessoa que está no mercado de trabalho, ela sabe qual foi a dificuldade. E ela vai te ajudar, sabe por quê? Porque às vezes ela queria alguém que tivesse ajudado ela não teve. Certo? Então pergunta, sem medo. Ah, quer perguntar para mim, professor, qual foi a sua dificuldade na faculdade de biologia? Vou te contar todas, né? Ah, pergunta para uma... Quero me especializar, quero fazer curso de manicure, quero ser design de nail design. Você vai fazer, vai perguntar para a manicure. Existe pessoa melhor para você perguntar? O que você vai perguntar a outra pessoa se você pode falar diretamente com ela? Né? E ver as áreas que você tem mais aptidão. Ah, se eu tenho mais aptidão por matemática, tendência a ir para uma área mais exata. Aí você fala assim: ah, professora, eu gosto de tudo. Eu também gostava de tudo, mas a biologia sempre teve meu coração. Então, eu gostava de tudo, mas sempre tem uma área que a gente se destaca mais. Pode passar. Bom, e aí eu digo para vocês que vocês precisam alinhar mente, corpo e estudo. Sentimento de culpa, de incapacidade, de que não consegue fazer a prova, que não vai render nada, esse sentimento tem que se livrar. O sentimento que você deve ter é: vou sentar hoje, acordei hoje, vou fazer o meu melhor. Vou fazer o meu melhor para terminar meu curso técnico, vou fazer o meu melhor para entrar na universidade, vou fazer o meu melhor para ser o melhor profissional possível. Acabou. E o seu melhor, ele não é comparável com ninguém. Quando você quer ser o melhor, é diferente. Mas quando você quer dar o seu melhor,
Isso não compara. Porque você é um e a outra pessoa é outra pessoa totalmente diferente. Então, não se sinta culpado. A culpa só vem por causa da comparação. Quando não tem comparação, não tem culpa. Quando não tem culpa, você alinha corpo, mente e estudo. Certo? Pode passar. Bom, e como que você vai me ajudar, professora? Eu vou te ajudar dessa forma. Te orientando a você realizar o seu sonho, te orientando o que fazer, te orientando como que você vai passar para o vestibular, que vestibular fazer. Então, eu te ajudo a entender que tudo é um processo e que você precisa aceitar, né, entender e respeitar cada uma das etapas. As etapas, elas não podem ser atropeladas, elas precisam ser vividas, uma de cada vez. E a partir de hoje, vocês podem, de todo o coração, me procurarem. Pode passar. Bom, então eu deixo o meu contato para vocês. Vocês podem me encontrar no meu Instagram, jacimara.lopes, que é um Instagram do Biologia Descomplicada, onde eu vou falar para vocês, vou dar dica, vou mostrar um pouco do meu dia a dia, e o Biologia Descomplicada, que as pessoas às vezes vão falar assim, ai, Jacimara, aquela menina do Biologia Descomplicada, mas não é meu nome, né? Porque meu nome não me favorece. Jacimara não me favorece. Aí digita Biologia Descomplicada, vai me achar de uma forma ou de outra. Mas os conteúdos são sempre paralelos. Eu faço uma collab, o que sai em um, sai em outro, certo? Então, vocês podem me mandar mensagem por lá, pode me mandar direct, pode me seguir, pode mandar curtir, comentar, compartilhar, podem ficar à vontade, certo? Vocês podem mandar um e-mail para mim, né? Dificilmente vou mandar e-mail, mas se precisar mandar um e-mail, pode mandar. E eu deixo disponível aqui para vocês. E deixa o meu WhatsApp. Ah, professora, eu tô com uma dúvida em biologia. Não tô conseguindo entender o que minha professora tá falando. Eu tô aqui para te ajudar, né? Eu tô aqui, se dúvida que você tiver, pergunta que você tiver, não só sobre a biologia, sobre método de estudo, sobre forma de estudar, pode me procurar, pode ficar muito à vontade. Pode passar. Bom, então eu gostaria de agradecer a toda a equipe, né, organizadora do evento. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito lisonjeada em falar desse assunto, que é um assunto que eu sou apaixonada em falar. Deve ter ficado claro aí para vocês. Se não me deixar aqui, eu fico falando igual uma maritaca eternamente. Então, eu agradeço muito. E eu deixo uma mensagem para vocês, que é a seguinte. Para florescer, primeiro precisa ser semente. Então, não adianta a gente achar que a gente vai chegar, vai ser a flor mais linda do jardim, vai passar na primeira vez, vai fazer e acontecer, se você não colocar o seu pé no chão e entender que até você florir, você tem um caminho a percorrer. E ninguém vai florescer sem percorrer todos os caminhos. Tá bom? E é isso. Muito obrigada. Marcelo, já pode voltar. Deixa eu me responder como é que foi a pergunta. A pergunta foi: qual a sua maior dificuldade nos estudos? Aí, olha, 45% das pessoas falaram que é a organização do tempo, 40% a concentração e 15% o entendimento do conteúdo. Então, acho que o maior desafio mesmo é priorizar o tempo, né? O que a gente vai fazer, como que a gente organiza, né? A gente está no momento que a gente tem um turbilhão de coisas para fazer ao mesmo tempo. O ensino online deixou isso para a gente aí de sequela, né? Às vezes a gente está numa aula, terminando um, você está entrando em outro, tá com um no celular, outro aqui, falando meia-noite, 1 hora. Acaba se perdendo, né? Isso. Então, a gente precisa se organizar nisso. Primeira coisa, vou estudar matemática. Beleza, acabou, vou estudar matemática. O mundo pode acabar do lado de fora, eu vou estudar matemática. Desliga o celular, é a primeira etapa. Certo? Bom, a segunda... Muito obrigada, Francisco. A segunda etapa vai ser... muito obrigada. A segunda etapa vai ser montar um planejamento de estudos. Como é que você monta isso? Precisa de ajuda. Né? Um aluno de ensino médio ele não consegue montar sozinho. Você pergunta ao seu professor, me pergunta, não tem problema. Pode me perguntar. Tem que dividir dias, dividir horas. E não
pode ser muito restrito. Porque, eu vou almoçar de meio-dia a 1 hora, de 1 hora às 2 horas eu vou estudar inglês, não vai funcionar. Não vai funcionar. Você tem que fazer um panorama geral. Nesse dia eu tenho isso para cumprir. Até meia-noite é isso. Então, por quê? Eu já não consegui fazer atividade depois do almoço, aí você vai se dando desculpa, você vai se auto-sabotando. Se não conseguir fazer depois do almoço, eu vou fazer a outra. Eu não consigo fazer a outra, já não consegui fazer nada mesmo, aí eu fico à tarde, à noite. Aí não acaba nada, né? Fica tudo em aberto. Fica tudo em aberto. Você tem que pensar o seguinte: tenho até meia-noite para cumprir isso. Acabou. Então, você vai fazer ao longo do seu dia, você vai dividindo de acordo com o que é melhor. Esse é o primeiro passo. Mas se precisar da minha ajuda, estou à disposição. Foi organização do tempo. Que mais? Me ajuda aí. Concentração e entendimento do conteúdo. Entendimento do conteúdo. Procurar pessoas que possam ajudar vocês. Primeira estratégia. Ler o conteúdo antes de estudar. Você estuda antes de ir fazer a aula. Vou dar aula sobre célula. Eu sempre falo, fulaninho, dá uma lidinha sobre célula aí. Por quê? Porque o aluno já chega com dúvida. Ele não espera eu dar aula para ele ter dúvida. Isso é difícil de fazer. Mas é disciplina. Você consegue fazer. É sobre dar o seu melhor. Você tem um conhecimento prévio, né? Antes de aprofundar no assunto. Isso aí. Então, é sobre isso aí. A gente vai cumprindo, vai procurando pessoas que possam agregar, pessoas que possam ajudar e criando uma rede, né? Eu costumo dizer que a gente cria uma rede de apoio ao nosso redor. E essa rede, um vai ajudando o outro, porque tem espaço para todo mundo, certo? Oi, Jacimara, só uma pergunta que surgiu aqui da Beatriz Bustamante. Como é a inscrição para esse curso pré-vestibular do CEDERJ? Tem que fazer prova também? Não, é um cadastro socioeconômico. Você envia esse cadastro socioeconômico e aí a gente faz uma triagem dos alunos que se enquadram. No interior, né, no norte, noroeste do estado do Rio de Janeiro, tem sobrado vaga. Eu não lembro, eu sei que tem em Volta Redonda, eu sei que tem o PVS, porque eu já fiz uma triagem para ir. E se eu não tô louca, sobraram vagas. Então, por exemplo, a prioridade é de quem é aluno de escola pública. Beleza. Se sobrou aula de escola pública, entra aluno de escola particular também, entendeu? Uma triagem, é um processo seletivo com base no perfil socioeconômico. Isso aí. Se eu não me engano, fechou as vagas agora? Acabou? Estava aberta a inscrição, né? Tava aberto. Acho que acabaram de acabar as inscrições do PVS. Aí a gente vai fazer a triagem em janeiro, em fevereiro e março vocês começam. Entendi. Certo? Então, muito obrigada pela palestra, que foi muito boa, que eu aprendi muito também, que eu estou nessa corrida aí de não saber o que fazer, de ter um monte de opção, porque parece que é um monte de caminho, né? Ou não tem caminho nenhum. Mas é bom que dá um direcionamento para a gente, né? E pensar que a gente tem muito recurso hoje em dia, né? Teve alguém que falou aí que se tivesse esses conselhos na época que estava nessa fase também, iria ajudar muito. Então, está ajudando muita gente, com certeza. Então, muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigada a você. Importante. Obrigada a você que precisarem de mim mais uma vez. Estou à disposição. Essa é a minha missão de vida e eu vou fazer disso esclarecedor até enquanto eu habitar esse planeta. É isso aí. Graças a Deus. Então, muito obrigada. Tá? Eu sei que você tem compromisso agora. Então, eu chamo a professora Aline para conversar um pouquinho com a gente. Oi, Jacimara. Obrigada. Muito bom estar te ouvindo aqui, viu? Dá bom dia para o pessoal, que eu não tinha entrado aqui ainda, né? A ideia é deixar o espaço aqui para os meninos brilharem, né? Então, eu estava lá falando no chat com eles e fico muito feliz de ter aqui junto uma aluna minha do ensino médio, Jacimara, que foi minha aluna aí na pós, daí que eu conheci melhor o trabalho dela, né? Fico super feliz e orgulhosa de ver vocês aqui interagindo, né? Um dando a mão para o outro e ninguém fica para trás assim, né? Muito bom, né, poder te ouvir. Obrigada pelas palavras, Jacimara, por todo o estímulo. O pessoal adorou, comentou bastante lá no chat. Mas eu sei que seu tempo é curto, né? Você está aí na correria, está na batalha. Vida de professora, né? É isso aí. Nossa senhora. Vai precisar sair, não vai poder continuar aqui para a gente, mas pode deixar que se aparecer mais alguma perguntinha, a gente te encaminha depois e responde para o pessoal aí através dos nossos canais
Obrigada, tá? Tá bom, Um muito beijo. obrigada. Eu que Fica agradeço. bem aí. Até uma próxima oportunidade, porque o pessoal está pedindo mais lá no Pode chat. deixar, pode contar comigo. Ó, o de medicina aí, já vi comentário aí que querem, hein? Vambora. Então, É isso muito aí. obrigada. Tchau, gente. Tchau, até a próxima. Eu vou aproveitar, gente, antes aí do Fábio entrar, o nosso próximo palestrante, Marcela, só para esclarecer uma dúvida que o pessoal estava tendo, porque estava com dificuldade aí, né, para entrar no YouTube. Eu vi o pessoal comentando lá no chat. Deixa eu esclarecer. Eu conversei com a coordenação do evento. É o seguinte: a gente tem o site do evento, vocês podem assistir por lá, só que o que acontece? Lá o link ele vai estar disponível 10 minutos antes. E eles estão fazendo isso para todas as palestras que tem lá, né, tudo que está lá, toda a programação do evento. Mas depois de 15 minutos, que já começou a palestra, o curso, o que for, eles estão impedindo a entrada. Então, é 10 minutos antes e 15 minutos depois. Só que aqui no YouTube, isso é para eles poderem controlar a presença, controlar a quantidade de pessoas na sala. Então, aqui pelo YouTube, a gente consegue que vocês entrem direto. Por isso que a gente disponibilizou o link do YouTube para quem quiser assistir por aqui. E como vocês estão vendo, a gente disponibilizou o formulário aí. Então, vai ter a presença computada, né? É claro que a ideia é que vocês assistam aí desde o início, que participem, né? Que possam interagir durante toda a nossa fala, né? Porque, como vocês estão vendo, nem todo palestrante pode estar com a gente aqui o tempo todo da sessão. A Jacimara já precisou ir. Mas podem ficar tranquilos, avisem para os colegas, né? A plataforma aqui, no caso do YouTube, vai estar sempre aberta e vocês vão poder computar por aqui a presença também, mas para isso tem que preencher o formulário direitinho, com todos os dados, inclusive, né, quem é de fora, quem não está inscrito no evento, para a gente conseguir certificar depois, tá bom? Então, obrigada, Marcela, né? Vou deixar vocês aí com a Marcela nessa CEMEP 2021 aqui, que já começa muito bem. Fico super feliz de ver a Marcela aí à frente. Parabéns. Obrigada. E vou agradecer já de antemão a presença do Fábio, que está chegando aí, né, Fábio? Seja bem-vindo. Né, se precisar de ajuda, o Fábio estava com uma dificuldade de conexão aí, pessoal, com horário apertado também, né, mas o Fábio tem um trabalho bem bonito no pré-vestibular social, vai ter uma experiência aí para contar para a gente, contar um pouco aí da sua trajetória também, de como é que é a universidade em si também, né? Então, fica à vontade, Fábio, seja muito bem-vindo, obrigado pelo seu tempo, né? Essa correria, é um prazer, né? Fica à vontade, vou te deixar aqui com a Marcela, tá bom? Obrigado, Aline, pelo convite e prazer estar contribuindo aqui com vocês nesse dia. Bom dia, Fábio. Tudo bem com você? Bom dia, Marcela. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pela sua presença hoje. Eu sei que vai agregar muitos conhecimentos para a gente, né? Nessa questão igual a gente estava falando, de universidade, né? Do que fazer, quais são os benefícios que a gente pode ter, né? Então, eu sei que você vai esclarecer muita coisa para a gente hoje. Sim. Bom, primeiro, também quero agradecer, porque quem entrou em contato comigo, fez esse primeiro convite, foi a Meriane. Então, agradecer a Meriane pelo convite para estar aqui participando com vocês no IFE dessa semana. Espero que a gente possa também, né, ter aqui também uma troca, né, também de saberes, de conhecimentos. Bom, eu vou, Marcela, falar um pouquinho, né, só para explicar, falar um pouquinho da minha trajetória, assim, mas só para situar e também para que fique melhor esclarecido, né, sobre essa questão, sobre as universidades, sobre, né, as possíveis escolhas que podem ser feitas, principalmente para aqueles que estão se preparando por meio de pré-vestibulares comunitários e sociais. Né? Eu sou oriundo do primeiro ano da lei de cotas, da primeira universidade que instituiu essa política afirmativa, que foi a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu ingresso em 2003 na UERJ para o curso de pedagogia. Ô, Fábio, sem te cortar, eu só vou jogar uma enquete para eles aqui para ter uma interação com o público, tá? Ah, sim. E a pergunta é: o que você leva em conta para escolher um curso? Então, para eles responderem, aí depois eu volto
para a gente conversar um pouquinho, tá? Que aí você tem um espaço só para você. Ok. Ok, muito bem. Bom, então, como estava explicando, eu sou oriundo, né, do primeiro ano das políticas afirmativas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que foi a primeira instituição de ensino superior do Brasil a pensar numa política afirmativa para pessoas negras, carentes. Então, isso é, para mim, motivo de muito orgulho. E é nessa universidade do Estado do Rio de Janeiro que eu faço a minha graduação em pedagogia, minha especialização em organização curricular e prática docente, também meu mestrado em educação. E também fui professor substituto durante 2 anos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é especificamente no campus de Duque de Caxias. Bom, a minha experiência com pré-vestibulares comunitários também foi algo que me forjou para pensar e também pleitear essa luta para que pessoas negras e carentes possam ter acesso ao ensino superior. Quando eu entro na UERJ, logo em seguida, eu junto com outro amigo que também é professor Adelto, nós criamos um pré-vestibular comunitário na paróquia São Francisco de Assis, no bairro do Parque Anchieta, subúrbio do Rio de Janeiro, zona oeste do Rio de Janeiro. Miriam também fazia parte, né, deve se lembrar desse trabalho também, porque fazia parte da paróquia. Então, criamos esse pré-vestibular comunitário com essa intencionalidade exatamente de fazer com que nossos alunos pudessem não apenas se preparar intelectualmente para os vestibulares, mas também havia uma preocupação, e ainda há, porque os pré-vestibulares comunitários, os PVNCs, né, alguns se denominam para negros e carentes, têm essa preocupação muito forte, muito grande em relação à questão de também fornecer, orientar os seus estudantes em relação aos cursos universitários, em relação à vida acadêmica, que eu considero que é um grande ganho dos pré-vestibulares comunitários e sociais, porque os pré-vestibulares privados não têm essa preocupação, né, de pensar uma formação para além das disciplinas. Então, há um interesse desses espaços em fazer com que seus estudantes também tenham uma formação cidadã. Ou seja, no momento que nós estamos aqui hoje, reunidos, para falar sobre a vida acadêmica, para falar sobre a universidade, para falar sobre a lei de cotas, nós também queremos fazer com que nossos estudantes não apenas tenham uma preocupação de ingressar na universidade e obter um diploma e apenas se voltar para a sua atuação profissional sem nenhuma preocupação com a sociedade. A gente também pensa e deseja fazer com que nossos estudantes tenham uma preocupação e uma formação cidadã, né? Então, e que isso também mobilize nossos estudantes para que também tenham essa preocupação para formar outros alunos. Esse é um grande ganho da experiência que eu tive de 10 anos coordenando pré-vestibulares comunitários, é que os nossos estudantes, eles ingressam nas universidades e eles retornam também para esses espaços para também contribuir com esse trabalho e com esse processo. Bom, foi-me solicitado que eu falasse um pouco sobre a questão de algumas leis importantes para o ingresso no ensino superior, algumas delas que muitas vezes não são de conhecimento de muitos. E então vou fazer uma breve explicação sobre assim, olha só, esse slide aí eu vou apresentar depois, tá? Não vou apresentar agora, não. Eu queria falar primeiro sobre a questão da lei de cotas, como que ela funciona nas universidades federais hoje, e depois eu vou falar um pouco sobre o estar na universidade, que eu acho que isso também é importante a gente ter ciência. Bom,
Eu falei sobre a UERJ, né, que a UERJ vai ser a primeira universidade do Brasil a implantar a lei de cotas. É uma política afirmativa. O que é uma política afirmativa? Uma política afirmativa é quando se cria uma legislação para atender a demanda de uma população que, historicamente, foi destituída dos seus direitos educacionais. Então, para vocês terem uma ideia, eu sou também, né, pesquisador das questões étnico-raciais, também, então me debruço há um bom tempo sobre essas questões, sobre educação antirracista, principalmente trabalhando a questão da inserção do cinema negro na educação, mas, analisando historicamente, aos negros foram retiradas as possibilidades do acesso à educação no pós-abolição. Então, a abolição ocorre em 1888, e essa população ela não teve o direito de acessar a escola. Isso estava em lei, né, no pós-abolição de 1888. Então, foram as próprias populações negras que tiveram que criar os seus espaços de formação, os seus espaços de alfabetização, os seus espaços de orientação para formar essa população, né? Então, por exemplo, né, quando nós falamos de uma política afirmativa, que foi muito, e ainda é muito criticada por falta de conhecimento, pouco se questiona e pouco se fala que havia, na década de 50 e 60, uma legislação que garantia aos filhos de fazendeiros o acesso direto à universidade. Muitos não sabem disso, mas se a gente for falar de algum tipo de privilégio no ingresso nas universidades, a gente precisa ter o conhecimento de que filhos de fazendeiros tinham direito ao acesso às universidades, sem qualquer tipo de avaliação. E a única condição era ser um filho de um latifundiário. Então, é importante que a gente saiba sobre isso, né, para que a gente não repita, né, alguns discursos muito equivocados de considerar que, por exemplo, uma política de cotas para a população negra, que sempre foi destituída, sempre foi retirada dos seus direitos, é um privilégio, como na verdade não é. É uma reparação histórica para uma população que nunca teve seus direitos garantidos. Bom, então, as universidades federais também passaram a criar leis específicas de cotas a partir de 2012, tendo como referência a UERJ também, enquanto pioneira desse acesso à universidade. Então, a lei de cotas das universidades federais ela foi criada em 2012, de número 12.711, e que determina a reserva de 50% das vagas para as universidades, para alunos oriundos de escola pública. Então, essa legislação ela foi criada exatamente para garantir com que os alunos ingressem nas escolas. É importante a gente saber sobre isso, por quê? Porque é uma legislação, né, né, que é garantida. No entanto, deixa eu só ligar aqui que eu estou no celular, mas estou usando aqui algumas informações do notebook. Então, essa legislação, ela determina que os alunos de escola pública possam ter o acesso ao ensino superior. Bom, e por quê, né? Temos que ter uma lei específica. Já falei um pouco da questão histórica, mas, socialmente, nós sabemos que boa parte dessa população tem, muitas vezes, menores condições financeiras, né? E sabemos muito bem também das demandas das escolas federais, das escolas estaduais, das escolas públicas de maneira geral, e que muitas vezes possuem muitos déficits em relação à questão das disciplinas, em relação aos recursos. Então, é também preciso garantir a esse público o acesso ao ensino superior.
obviamente, sempre pensando também na melhoria da escola básica, mas as pessoas que já estão terminando o ensino superior, a educação básica, o ensino médio, precisam também ter garantido o seu acesso à universidade. E aí, as políticas afirmativas vêm nesse sentido, de fazer com que essas pessoas possam não apenas ter o acesso, né, o acesso tem que ser garantido, mas também uma outra questão, uma outra demanda muito importante nesse processo é a permanência. Então, por isso que também hoje se pensa não apenas em possibilidade do acesso, mas é também necessário fazer com que esse aluno ele esteja na universidade com qualidade. E isso foi uma luta que eu fui percebendo também com o tempo, né? Porque inicialmente foi garantido apenas o acesso. E depois, com o tempo que foi se criando as bolsas, as formas para que esse aluno possa permanecer. Porque não bastava apenas dar a possibilidade de adentrar a universidade, mas era também preciso garantir a permanência. E isso ainda hoje é um desafio. Bom, como que funciona a Lei 12.711 de garantia de 50% das vagas dos alunos de escola pública? Muitos podem achar que assim, 50%, né, muito, é metade. Mas vamos lá. Esses 50% das vagas tem subdivisões. Então, assim, tem subdivisões dentro desses 50% das vagas, que é... Então, dentro dessa... Né, vamos supor, vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que um curso universitário tenha, no total, 100 vagas. Então, a lei determina que 50% dessas vagas tem que ser para alunos de escola pública. Essas 50 vagas, que são os 50%, vão ser subdivididas. Então, assim, não é que os alunos da escola pública que se inscreveram para aquele curso, todos eles vão poder concorrer a 50 vagas. Não é isso. Por exemplo, dentro dessas 50 vagas, você tem 10 que são para alunos pretos, pardo, indígenas, com renda superior a X, a um valor. Você tem mais 10 vagas para alunos pretos, pardos, indígenas que têm uma renda superior ao que é determinado. Você tem 10 vagas para alunos que não são pretos, não são pardos e não são indígenas, que tenham renda inferior. Aí você tem mais 10 vagas para não pretos, não pardos, não indígenas, que têm renda superior. Então, na verdade, quando você se inscreve para concorrer às cotas, você tem... você não concorre com aqueles 50% das vagas. Você vai concorrer com um grupo dentro daqueles 50%. Então, isso você precisa estar atento também. Qual é o grupo que possui as características raciais e de renda para você se inscrever? Então, você precisa estar atento a isso, né? Que essas vagas, elas não são para todos os alunos da escola pública. Você tem que ver qual o grupo que você se enquadra. E acontecia muito, né? Eu lembro que tinham muitos alunos de pré-vestibulares comunitários que muitas vezes não se inscreviam para as vagas reservadas, porque tinha essa subdivisão. Então, ele achava que estava concorrendo com... acho que eu estou concorrendo com menos. Mas eu ainda acredito que é importante você se inscrever para as suas características, já que é um direito seu. Então, você vai analisar e você vai ver, junto com a sua família, junto com as suas características raciais também, qual grupo que você se enquadra. Então, isso é importante, né? Conhecer a lei. É importante que você, quando vai se inscrever para a universidade, você veja, porque cada universidade tem autonomia para fazer essa distribuição das vagas de 50% para alunos oriundos de escola pública, tá? Então, o que é determinado por lei é que toda universidade precisa oferecer 50% das suas vagas para alunos de escola pública e para alunos de escola privada. Mas a maneira como vai ocorrer essa organização das escolas privadas é que você precisa estar atento. Tá bom? Bom, então, ingressei na universidade, né? Então, também é uma coisa importante, que quando a gente está na universidade,
nós precisamos conhecer toda uma estrutura, né? Vocês têm conhecimento, já sabem, que o sistema universitário brasileiro ele é fundamentado numa tríade, que é ensino, pesquisa e extensão. Tá? Então, assim, dentro da universidade, o que a universidade me oferece? Né? Então, isso é importante ser sinalizado. Né? Aí, agora, eu vou pedir para compartilhar o slide, por favor. Bom, tem na universidade. Agora, né? O que a universidade tem, o que ela me oferece? Inclusive, é muito incentivado que os alunos cotistas, dependendo da universidade, eles participem dessas atividades. E também é importante que muitas dessas atividades elas são remuneradas. Então, isso faz também com que o aluno ele permaneça na universidade e, ao mesmo tempo, também ele vá se inserindo em diversas atividades necessárias ao ensino, pesquisa e extensão. Bom, vamos lá. Antes de passar para o primeiro slide, só falar que, assim, hoje você tem muitas universidades, boa parte delas, eu acho que eu não coloquei isso no slide, que tem a Bolsa Permanência. Essa Bolsa Permanência, ela tem um valor, geralmente vai entre R$300 e R$400, que é exatamente para possibilitar com que esse aluno ele possa ter condições de estar na universidade. A gente sabe que tem muitos cursos que são integrais e que, muitas vezes, esse aluno ele vai ter gasto com a locomoção, ele vai no transporte, né, ele vai ter gastos com reprodução de fotocópias, de xerox, enfim. Então, hoje, as universidades, em grande parte, apesar, né, a gente tem visto aí uma redução muito drástica dos recursos das universidades, né, estamos vendo tempos muito difíceis, mas tem essa possibilidade da Bolsa Permanência. Então, geralmente, esse aluno ele vai ser avaliado as suas condições financeiras, familiares, para se determinar se ele vai poder ou não receber essa bolsa. Então, geralmente, né, o aluno que vai ser contemplado com essa bolsa permanência é um aluno um aluno carente, né, um aluno carente no sentido financeiro. Né? Bom, mas não consegui a bolsa permanência. Tem outras possibilidades de eu me inserir ou garantir algum tipo de financiamento da universidade? Tem. Aí é isso que eu vou estar apresentando aí no slide. Pode passar, por favor, o primeiro slide? Bom, aí isso eu já falei, né, que a universidade ela estrutura-se na tríade de ensino, pesquisa e extensão, então pode passar. O ensino, né, ele consiste no desenvolvimento dos conhecimentos sistematizados para a obtenção dos saberes profissionais. Então, é isso, a universidade não está apenas preocupada com a sala de aula, né, mas ela também vai além da sala de aula e precisa ir além da sala de aula. Pode passar. Bom, a pesquisa. A pesquisa é uma atividade muito importante porque ela vai fazer com que o estudante desenvolva a sua capacidade investigativa dentro da sua área de formação. E, então, é uma atividade em que, na verdade, né, todos os alunos acho que devem desenvolver, independente da possibilidade de remuneração ou não. Então, essa atividade, geralmente, ela é acompanhada por um professor orientador. Então, geralmente, o aluno, ele ingressa no grupo de pesquisa, que é de responsabilidade de um professor. Ele vai ter que desenvolver atividades de pesquisas dentro da temática que, obviamente, aquele professor desenvolve. E muitas das pesquisas que são desenvolvidas por esse estudante, elas podem ser remuneradas. Os valores das remunerações das bolsas de iniciação científica variam entre R$500 e R$600, e tem as chamadas agências financiadoras, as chamadas também agências de fomento. Então, são agências que ela financiam a pesquisa. Então, geralmente, o professor ele recebe lá uma quantidade de bolsas que ele vai poder... Esse professor faz a seleção desse estudante e esse estudante pode ser contemplado por um financiamento de uma bolsa. Então,
Quais são as agências de fomento? As agências que elas determinam a questão, né, desse financiamento da Bolsa. O CNPq, né, que é o Conselho Nacional de Pesquisa, geralmente é o órgão que tem bolsas que possuem valores maiores, mas é um órgão federal, né, ele é submetido ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e também temos uma agência de fomento estadual, que é a FAPERJ, que é o Fundo de Amparo de Pesquisa do Rio de Janeiro, que também pode financiar essas bolsas de iniciação científica. Tá? Então, tem o CNPq, tem a FAPERJ, tá? Então, essas bolsas, elas variam, né, em relação à quantidade dos cursos, em relação aos professores. Então, você precisa, quando ingressar na universidade, saber quais são os professores que oferecem pesquisa. Eu acho que é muito importante todo aluno, desde o início da sua graduação, desenvolver pesquisa, tá? Então, isso é muito importante, tá? Então, busquem saber, quando vocês ingressarem na universidade, quem são os professores que oferecem pesquisa. Eu fiz isso, eu lembro disso, lá em 2003, que eu procurei saber, logo no início, né, quem eram os professores que ofereciam pesquisa. Na UERJ, a gente teve uma questão também que quase que obrigou os alunos cotistas a participarem de pesquisa, porque para garantir a bolsa de um ano, na época era a bolsa de um ano, hoje na UERJ já garante em todo o período da graduação, mas na minha época era de um ano apenas. Para que a gente pudesse ter a bolsa como aluno cotista, a bolsa permanência, nós tínhamos que participar de um grupo de pesquisa. E isso foi muito bom, porque logo ali no início eu já comecei a adentrar, saber como se faz uma pesquisa científica, como que é importante você também participar dos eventos, né, científicos. Também era muito interessante que a gente participava dos eventos a gente participava dos eventos de apresentação do trabalho, tá? Do que a gente estava desenvolvendo. Então, é importante que vocês também participem dessas atividades. Pode passar, por favor, o próximo slide. A extensão é uma outra possibilidade também de atividade que o aluno pode participar, mas diferente da pesquisa, que geralmente o estudante ele está junto com o professor desenvolvendo a investigação em relação a um determinado tema, a extensão ela é uma atividade em que a universidade ela se volta para a comunidade. Então, geralmente também é sob orientação de um professor, em que esse professor ele vai desenvolver uma atividade a ser ofertada para a comunidade no entorno daquele campus universitário. Então, pode ser uma atividade, por exemplo, na área de educação, na área de saúde. Por exemplo, a universidade tem um pré-vestibular comunitário. Isso é uma atividade de extensão, porque você está fazendo com que a comunidade no entorno ela seja beneficiada por aquilo que é produzido na universidade. Uma atividade de extensão na área de saúde, então, que tem muito, né? A gente tem, por exemplo, a universidade, o curso de fisioterapia oferece atendimento para para o público, né? Com atividade de reabilitação, né? Isso é uma atividade de extensão. Então, ao mesmo tempo que o estudante ele está aprendendo, está sendo orientado por um professor, ele também está tendo contato com a comunidade no entorno. Então, também, boa parte dessas atividades de extensão, elas podem ser remuneradas, então vocês também estejam atentos se vocês podem também estar participando, se professores dos cursos que vocês estão se formando oferecem essas atividades de extensão. Pode passar. Tem um outro programa também muito interessante que já ocorre há alguns anos. Esse é voltado especificamente para as licenciaturas, tá? Para a formação de professores, que é o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência. O PIBID,
ele vem exatamente com essa intencionalidade de fazer com que os estudantes de licenciatura, logo no início da sua formação, possam ter contato com a escola, com o chão da escola, com a realidade da escola. Então, o PIBID, ele é esse Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica. E ele é uma bolsa que ele é ofertada durante um tempo, o aluno ele fica em torno de 2 a 3 anos, dependendo de cada caso, em que o aluno ele vai para a escola, né, ele é orientado por um professor. O PIBID é uma relação também interessante, porque aproxima a universidade da escola. Então, faz com que os estudantes possam, de certa maneira, relacionar o que é aprendido na universidade com o que é aprendido, e que pode ser ali, pode contribuir também para a escola. Tem uma intencionalidade diferente do estágio, né? Porque tem o estágio obrigatório, no caso das licenciaturas, porque o estágio, o aluno ele fica pouco tempo, ele fica apenas alguns meses na escola. E não tem muitas vezes essa troca interessante, porque o PIBID tem um professor orientador que vai à escola e que também propõe essa formação continuada dos professores, ao mesmo tempo os professores que estão em sala, eles também podem ser beneficiados com o que está sendo produzido e pensado de mais contemporâneo nas questões do ensino para a universidade. Então, é uma relação muito interessante o PIBID, porque faz essa inter-relação entre universidade, entre o PIBIDiano, como nós falamos, que é o aluno, e a escola. Tá? Pode passar, por favor. Bom, o estágio supervisionado, eu falei agora há pouco, mas só para sinalizar a diferença, por exemplo, no caso das licenciaturas entre o PIBID e o estágio supervisionado, é que ele é de caráter obrigatório. E para que você se forme, você precisa fazer o estágio. Tá? Então, o estágio, geralmente, ele vai ser feito num espaço, numa instituição, onde tem a sua formação, né? Então, o supervisor do estágio geralmente é alguém que está dentro da sua área de formação. E o estágio ele é muito interessante também. Eu falo muito sobre essa questão do estágio, que eu acho que ele é pouco aproveitado, sabe, nas instituições. Hoje ele tem apenas uma questão de um cumprimento mesmo legislativo do que um espaço de aprendizagem. Por exemplo, nas licenciaturas, eu tenho utilizado bastante a ideia de que o estágio ele precisa ser encarado como também um momento de pesquisa, um momento de investigação. Então, isso precisa ser sinalizado, né? Assim, precisa ser melhor aproveitada a experiência do estágio, sabe, nas universidades. Eu acho que é o último slide, pode passar aí, eu acho que finalizou. Sim, finalizou. Bom, eu apresentei aqui algumas questões, né? Então, principalmente sobre a Lei 12.711, a Lei de Cotas. Falei sobre essa questão dessas atividades que você tem quando ingressa também, que é importante você saber. As possibilidades de financiamento também, isso é importante, né? Fazer com que o aluno possa permanecer financeiramente. E, assim, né? Quero, né, finalizar, até para abrir também para o debate também, que precisamos lutar pela universidade pública, pelos institutos federais. Então, para vocês ainda que vão ingressar, é necessário também que a gente possa lutar, porque a gente tem visto aí drasticamente recursos sendo retirados das universidades. Então, é importante que a gente tenha sangue novo circulando para lutar e pleitear cada vez mais por um direito que é nosso. Então, lei de cotas é direito, bolsas de permanência é direito. Então, vamos fazer com que isso possa permanecer nas universidades. Tá? Então, quero agradecer e agora abrir aí para as possíveis perguntas, né? Muito obrigado.
Muito obrigada pelos esclarecimentos, Fábio. Tenho certeza que ajudou muita gente. Então, primeiro eu vou trazer o resultado da enquete que eu falei no começo, e que a pergunta foi: o que você leva em conta para escolher um curso? 50% das pessoas falaram que são as minhas paixões, são as paixões das pessoas que levam a escolher os cursos. Se eu sou apaixonada por medicina, eu vou para medicina. 25%, escolheram minhas habilidades, e 19% retorno financeiro e 6% maior oportunidade de emprego. Então, a gente vê que aqui está bem dividido, né, as pessoas, do porquê escolherem um curso. E aí, Fábio, tiveram algumas perguntas. A Eliane Gonçalves falou: gostaria de saber mais como funciona o PIBID. Então, Eliane que perguntou? Isso. Eliane, então, o PIBID, ele é um programa apenas para licenciaturas, tá? Para a formação de professores. Então, é assim, o estudante, geralmente as universidades abrem o edital do PIBID, e aí o aluno ele se candidata. Então, aí tem alguns critérios, né, para que esse aluno possa ingressar. Geralmente vai ter o CR, aí depois ele, né, analisando o CR, vai fazer entrevista para saber se aquele aluno ele tem tempo disponível, porque o PIBID é uma atividade que, o que eu percebo das universidades, que o aluno ele participa quase todos os dias da semana. Então, ele tem que ter também um tempo também para participar da atividade do PIBID. A carga horária é grande, então, né? A carga horária é grande, é isso que eu falei, é diferente do estágio, né? Porque o aluno ele tem que ter uma disponibilidade de tempo, tá? Porque ele participa de atividades de orientação e também o PIBID, para os futuros professores, é também interessante porque o aluno ele contribui também com a elaboração de material didático. Então, assim, é uma atividade que demanda bastante tempo. Tá? Então, e aí cada universidade, ali, cada curso vai ter seus critérios para selecionar esses PIBIDianos. E teve outra pergunta também, do Luiz Gustavo Alves, que falou assim: Fábio, como nós alunos podemos ajudar na democratização do ensino médio e superior? Olha, uma pergunta interessante. A questão da democratização é um debate que demanda ainda muita luta. Por quê, né, gente? Vamos lembrar que a nossa lei de diretrizes básicas da educação, que é a lei que rege toda a educação do país, ela foi promulgada em 1996. Não sei se vocês sabem, mas a obrigatoriedade do ensino médio, a obrigatoriedade dos governos garantirem o ensino médio, só vai acontecer a partir de 1996. O que isso significa? Que antes dessa data, os governos não ofertavam, não tinham obrigatoriedade. Obviamente já existia ensino médio, mas os governos não tinham obrigação de ofertar essa etapa da escolaridade, assim como a educação infantil também. Então, o que foi garantido antes dessa data era o ensino fundamental. Então, a gente tem muita luta pela frente e eu acredito que a democratização se dá dessa forma, a gente se encontrando, debatendo, conhecendo, a gente fazendo com que os pré-vestibulares comunitários para negros e carentes permaneçam. Então, a gente precisa também fazer com que esses espaços continuem possibilitando com que os alunos possam ingressar nas universidades, porque os PVNCs, né, eles são espaços garantidores também dessa democracia, principalmente porque a gente sabe que grande parte dos nossos alunos do ensino médio não tiveram, muitas vezes, todas as disciplinas do ensino médio, tiveram muitos problemas, muitos déficits em relação ao seu ensino médio. Então, toda maneira que a gente encontra, principalmente dentro, não só da escola, da escola formal, mas das igrejas, dos centros comunitários, das ONGs, no sentido de garantir
essa conscientização e essa formação, a gente está possibilitando essa democratização. Então, a democratização, ela não está apenas nas mãos dos parlamentares, mas ela também precisa ser garantida por todos nós. Eu acho que também a gente, tendo noção dos nossos direitos, né, das bolsas, igual você falou, do FAPERJ, para a gente que está no ensino médio, assim, o IFRJ faz muito bem isso, que eu vejo que tem muitos projetos de bolsa pela FAPERJ, pelos outros órgãos que nos ajudam, né, ajudam a gente em casa e ajudam a gente porque é um conhecimento enorme que a gente adquire em contato com as pessoas. Agora, na pandemia, eu tenho projeto em biologia, então a gente se aperfeiçoou em divulgação científica. Então, é um conhecimento mútuo, que de todos os lados a gente sai ganhando, né? Então, a gente tendo conhecimento desses benefícios, dessas vantagens oferecidas por a gente, que é um direito nosso como aluno, é uma forma, né? Sim, sim. Com certeza, com certeza. É o que possibilita, né, essa continuidade, né, e direito também, né? Precisamos entender que, quando falamos de lei de cotas, falando de bolsa permanente, isso não é um favor, é um direito. Porque se é determinado na Constituição Federal que todos têm direito à educação, mas também precisa ser garantido os meios. O direito já está lá estabelecido. Então, assim, mas quais são os meios? Então, o que a gente está exercendo aqui é um direito, não é um favor que está sendo oferecido. Aí teve outra pergunta aqui, paralela a isso também, do Rian Ramos. Gostaria de saber sobre os custos paralelos de uma faculdade mais distante de casa e se vale a pena ir para uma cidade mais longe, como outro estado. Olha, eu não entendi muito essa questão dos... custos paralelos, desculpa, tá? Dos custos paralelos a uma faculdade, olha, o Ian, né? Olha, custos paralelos, assim, a gente sempre tem, né? Então, os custos são muitos, né? Desde transporte, alimentação. Por isso a necessidade da gente garantir aos alunos com uma menor renda econômica que eles tenham bolsas permanência, que eles tenham bolsas de participação. Então, assim, tudo isso é necessário. Tudo isso é necessário para que esse aluno possa ter uma melhor qualidade. Né? Então, foi o que eu disse, não basta apenas o acesso, é necessário também a permanência. E se vale a pena ir para mais longe, para outro estado. Olha, Ian, aí você precisa pensar bem, porque, assim, você precisa pensar se você vai ter uma estrutura para estar em outro estado, né? Porque uma realidade é aquela em que você está no seu estado, você já tem uma casa, né? E você vai ser beneficiado com uma bolsa, e uma outra você ir para um outro estado. E aí é muito importante para quem está pensando nisso, conhecer um pouco quais são as possibilidades de moradia, né? Então, tem muitas universidades que têm as chamadas moradias universitárias. Então, você precisa saber, que aí também eu acredito não, né? É feito, né, que eu tenho conhecimento, é feito um processo seletivo, você precisa saber quais são as universidades que ofertam esse serviço, né, das moradias universitárias. Eu sei que tem muitas universidades, Minas, eu sei que tem muitas universidades que oferecem a moradia universitária, porque como tem, né, muitas universidades mais para o interior, então você quer ser, por exemplo, Federal de Juiz de Fora, tem Viçosa, né, eu tenho esse conhecimento. Aqui no Rio de Janeiro tem a própria UFRJ, que tem também a moradia universitária, mas uma coisa que é muito importante, né, vai para o estado, procure saber se aquela universidade para a qual você pretende se candidatar tem a moradia universitária. Tem toda uma estrutura por trás, né? Porque não é só o estudo é de graça, Sim. Mas você tem uma alimentação, você tem que ter transporte, você tem que ter moradia, né? Então tem muitos quesitos além somente do estudo. Sim. E teve outra pergunta também, aqui da Miriane. Qual foi a sua maior dificuldade na elaboração de um pré-vestibular social? E qual a média de aprovação de alunos oriundos dele?
Olha, Meriane, na época, né, a criação do pré-vestibular comunitário, hoje eu não coordeno mais, né, um pré-vestibular comunitário, mas na época eu acredito que é uma época muito diferente da que a gente está vivendo hoje, né? Mas assim, o que eu lembro das dificuldades era fazer com que esse aluno permanecesse, né? Era o que a gente está falando de permanência na universidade, a gente já analisava a dificuldade dessa permanência no pré-vestibular comunitário, porque esse aluno muitas vezes era um aluno, muitas vezes já estava há muitos anos sem estudar, tinha muitos alunos, né, adultos, já estavam no mercado de trabalho, idosos, né, que pretendiam ingressar na universidade. Então, assim, você tinha essa questão, essa dificuldade de fazer com que esse aluno conseguisse permanecer no pré-vestibular comunitário. E hoje, eu vou falar para vocês, né, eu não coordeno mais pré-vestibular comunitário, mas eu tenho muito conhecimento de pré-vestibulares aqui da minha região, no Rio de Janeiro, que infelizmente não funcionam mais. E por quê? Porque a gente está vivendo um momento, né, de recrudescimento econômico, em que a universidade vai ser a última coisa que essas pessoas vão pensar em fazer, infelizmente. Então, a gente está vivendo um momento hoje muito crítico, que é a questão da sobrevivência. Então, ou seja, as pessoas estão desempregadas, as pessoas precisam trabalhar, então a educação, né, infelizmente, ela tá sendo desconsiderada nesse processo. E aí muita gente não vai para pré-vestibulares comunitários, muitos pré-vestibulares comunitários fecharam, não por falta de professores, né, ou por falta de recursos, ou por falta de espaço, mas foi o contrário. Foi porque foi reduzindo drasticamente nos últimos anos os alunos que ingressavam nas universidades, nos pré-vestibulares comunitários. E isso é reflexo do momento econômico que nós já estamos vivendo há alguns anos e que se agarçou, né, com esse contexto da pandemia. Então, hoje, muitos dos pré-vestibulares, o fato de eles estarem fechados, terem encerrado as suas atividades, é pelas questões econômicas e sociais que nós estamos vivendo, infelizmente. Infelizmente, né? Porque tiveram que priorizar, né? Ou você vai para a rua trabalhar, ou você vai estudar. Aí tiveram desculpa te cortar, não é nem o trabalho formal, né? A gente tem visto a questão né, que nem o trabalho formal tem sido garantido a essa população. Pois é, aí a Meriane ainda completou o que a gente estava falando agora. Porque muitas pessoas, ao saírem da faculdade, estão numa idade de início do mercado de trabalho e talvez pese a decisão de permanecer ou não na faculdade. Então, sim, isso também é um determinante também, é uma questão, né, também. É verdade, é porque pesa, né, entre você se manter no mercado de trabalho ou se manter numa faculdade. Às vezes não tem como fazer os dois, porque tem muitos cursos que são integrais, então não tem como você manter os dois. Então você tem que ter pelo menos o básico garantido, né, que é alimentação, moradia, estrutura, e tem muitas pessoas que não têm, né? Então fica difícil a permanência na faculdade. Sim. Então acho que por hoje é só, Fábio. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pelos ensinamentos. Foi de grande importância você aqui hoje para nos esclarecer várias coisas. E eu chamo, então, a professora Aline para fazer esse encerramento com a gente. E aí, Fábio, obrigada, viu, pelas suas palavras aí. Muito, muito bom te ouvir, né, ver uma pessoa aqui falando sobre cotas, a importância disso, né, chamar a atenção, mostrar, né, que os nossos estudantes, muitos deles se encaixam nessas cotas, né, porque vem aí da escola pública, né, então tem que ficar atento, é um direito, né, então usem o direito que vocês têm, né, e conheçam os mecanismos que o Fábio falou, né, as bolsas de apoio que tem, o PIBID é uma delas, tem o PIBIC, tem a bolsa de extensão, tem bolsa de apoio, né, tem que procurar conhecer para onde você quer ir, que mecanismos que essa universidade tem para te receber, tem universidade que tem bandejão, né, tem universidade auxílio. Que não tem auxílio, né? Se não me engano, na UENF, né, você já entra na cota, então você já entra com auxílio, ou você já tem a possibilidade de mais rapidamente conseguir esse auxílio, e esse auxílio de permanência que o Fábio colocou, né, normalmente você pode sobrepor ele com com uma outra modalidade de bolsa, como o PIBIC,
Então, esses valores se somam, né? Isso é muito importante para garantir que não vai ter evasão, que você vai permanecer lá, né? Muito, muito bom te ouvir, Fábio, né? E ver como a gente pode mudar a nossa realidade, né? Essa política foi extremamente importante, a gente precisa de outras políticas que se somem a essa, né? Então, muito, muito obrigada mesmo, o pessoal gostou, acompanhou, fez perguntas aí, e a gente só quer agradecer todo mundo, né? Agradecer a Miriane que te trouxe, aproveitando agradecer todo o backstage que está aqui por trás, né? Muita Laura gente. também está aí, Camille, Aleph, Júlia, né? Tem toda uma galera aqui por trás que acaba não aparecendo na tela, e são estudantes do ensino médio, porque a gente tem esse privilégio de estar no Instituto Federal. No Instituto Federal, a gente diz que o ensino ele é verticalizado, pessoal. Verticalizado por quê? Você vai subindo ali, você pode começar no médio e ir até o doutorado, se você quiser, né? É só ir buscando as oportunidades, tem caminho, e vocês já começam com isso desde o ensino médio, do ensino técnico, né? Já tem uma profissão nesse momento. Então, aproveitem as oportunidades, né? Infelizmente, no Brasil hoje, se não me engano, quando a gente olha a população toda dos brasileiros, somente 5% tem ensino superior. Então, ter ensino superior vai fazer diferença na sua vida. Quando a gente olha para a juventude, né, os jovens que estão aí entre 20 e 34 anos, se não me engano, é algo nessa faixa, né, em torno de 20% deles, né, fizeram ou estão fazendo aí ensino superior. Fiquem atentos, a gente está aqui num curso que é técnico, numa escola que é técnica, mas quem sabe dá para conciliar o trabalho, né, quem sabe tentar pelo menos, né, busquem isso aí para o futuro de vocês, porque vai fazer muita diferença, né? Por mais que existam dúvidas aí no caminho, tem os pré-vestibulares sociais que ajudam, tem, né, os que são até à distância mesmo, tem um monte de blogs, hoje de sites aí, e aproveitem, então, as oportunidades. Né? Agradecer a todos e lembrar, né, o pessoal de preencher a lista aí de presença, né, para não ter problema com o certificado depois, né, se inscrever aqui no canal, porque vai avisando. Hoje à noite a gente tem outra palestra aí super importante, o pessoal do Ceará vai estar conversando aqui com vocês, o pessoal da UENF, né, um pessoal do Ceará de ensino médio, técnico, profissionalizante aí também, que participou de um evento da Samsung, né, o Solve for Tomorrow, né, Soluções para o Amanhã. Marcela estava falando aí agora há pouco de inovação, né, eles foram finalistas, né, foram premiados, ganharam e vão estar aqui de noite conversando com vocês. Então, aproveitem a oportunidade, né, para a gente pensar um mundo melhor. A proposta da palestra é essa mesmo, e começando desde a moçada aí mais nova, e a gente vai ter também pesquisadores aqui conversando com vocês, né, a Moara e a Ingrid. E amanhã tem mais, né, então fiquem de olho aí na programação. Obrigada. E um abraço aí para todo mundo. Vou me despedir de vocês, passar a palavra para o Fábio, para ele dar as suas últimas considerações aí, e Marcela, para você fechar depois. Um abraço para todo mundo. Aline, eu agradeço mais uma vez o convite, a presença, a possibilidade de estar aqui junto com vocês. Marcela, também agradeço. Meriane, que fez o primeiro convite, né? Meriane já é uma amiga assim, de longa data, né? Hoje, né, moramos em cidades bem distantes, né, Meriane, mas mantemos, né, assim, esse carinho, né, um pelo outro. Então, obrigado, Meriane, pelo convite. E, assim, desejar para vocês, assim, uma belíssima trajetória profissional, e vivemos momentos difíceis, né, momentos, né, que realmente nós temos muitas dificuldades. Eu considero até mais dificuldade até da época que, por exemplo, eu ingressei na universidade, mas não podemos desistir. Né? Então, pensem sempre que a universidade, a educação é sempre o melhor caminho, nos abre muitas possibilidades. Né? Então, se hoje, né, eu sou um doutor em educação, né, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é porque foi a universidade que me possibilitou eu estar, né, nesse caminho, nessa titulação e ter conquistado aquilo que eu almejei. Então, não desista. É isso aí. Muito obrigada pela presença novamente. Obrigada pela palestra. Obrigada pela primeira palestra da Jacimara, que foi muito bom, que a gente aprendeu muito com isso, que é a fase que a gente está, né? De, eu entro, consigo entrar pela cota? Não. Quais os benefícios eu tenho por ser estudante? Então, muito obrigada. E por hoje é só, né? Então, tem mais palestras por aí, então fiquem ligados. E é isso. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Vai ficar tudo gravado, hein? Um abraço. Até a próxima.